Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do MM Podcast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre os melhores investimentos para 2025. E para isso estou aqui com o Pedrão e eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho, Pedrão, porque normalmente quando eu chamo um convidado, eu peço para ele se apresentar, porque às vezes Legal, a pessoa não conhece propriamente o convidado, então, para o pessoal então conhecer quem é o Pedro, o que você faz. Se apresenta um pouquinho para o pessoal. legal, Miguel. Primeiramente, bom dia de novo. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar participando aqui desse ilustre quadro aqui do MM. E, cara, eu sou o Pedro, tenho 19 anos, estou aí no mundo dos investimentos há 4 anos, mais ou menos aí. Comecei bem novinho. E hoje vamos trocar um papo legal aí, né? Vamos debater umas condições, um cenário aí para os investimentos para esse ano aí. Debater uma coisinha que tá muito fácil de ser falada, né? Investimentos, ainda mais aqui no Brasil, né? Mas você falou que você faz economia, certo? Sim, O que fez você decidir começar a ir para essa área? legal. Cara, na verdade é muito interessante, né? Eu sempre fui um cara que eu gostei muito de lidar com números. Sempre gostei. Matemática, no ensino médio, né? Quando você tem contato com física. Química já não era pra mim, não. Eu gostava muito de lidar com números, mas eu também gostava muito de entender o comportamento das coisas. Então, ali, quando a gente está na aula de geopolítica na escola, né? A gente vai aprender ali os sistemas econômicos globais, a gente vai ali aprender crises, a gente vai estudar guerras, conflitos. Eu sempre gostava muito de entender as motivações, as consequências econômicas, né, o que foi a motivação daquele cenário e os desdobramentos, né? Então, aliando essas duas coisas, né, eu cheguei na economia. A economia sempre esteve presente na minha família também. Então, assim, acho que eu liguei o útil ao agradável. Acho que fiz uma escolha aí baseada em coisas que eu amo muito. Então, e é entender o comportamento das coisas, principalmente, né, quando a gente fala de sociedade, e também se basear nos números para isso. Então, a economia, cara, ela é uma área muito vasta, né? Então, eu de cara já me apaixonei e continuo me apaixonando cada vez mais. E é muito interessante você dizer isso, né? Porque é uma área que todo mundo olha, bate o olho e fala que é muito difícil. E realmente, a gente que está nessa área, a gente sabe que é um tanto quanto complicado, só que mesmo assim dá uma abrangência de conteúdos, uma diferença de visão de mundo, então a gente percebe que qualquer economista tem uma visão de mundo diferente de todo o resto. Só que é também um outro ponto que é curioso, né? Porque às vezes você tem um médico, ninguém dá palpite sobre o que o Ninguém. médico vai fazer, um advogado, porque ninguém conhece a lei. Aí chega a gente que é economista, falar de dinheiro, muita gente quer às vezes palpitar sem ter o conhecimento. Mas tenho certeza que você que está aqui ouvindo esse podcast, está conosco hoje, você está buscando conhecer mais sobre investimentos, principalmente porque é o tema do vídeo de hoje, e principalmente aprender, né? Então, Miguel, só complementando o que você falou, para nós economistas, existe uma frase de uma professora aí muito, muito marcante. Ela fala que na economia não existe certo e não existe errado. uhum, Você pensa em A, eu penso em B, A não é certo nem errado e B não é certo nem errado. justamente porque não é uma ciência exata, né? Exatamente. A economia, pelo contrário, né, do que muita gente pensa, ela é uma ciência humana. Ela se vale, lógico, de muitos números, modelos matemáticos, contas, principalmente, né? Mas tudo isso para estudar o comportamento da sociedade. E nada é certo nem errado dentro da economia. Essa é a verdade. Então, se a gente sentar aqui durante nosso episódio, a gente debater, se a gente divergir de opiniões, se a gente concordar em opiniões, não quer dizer que a gente está certo nem errado. Isso é muito legal. A economia, ela permite isso, ainda mais quando a gente fala de investimentos, né? Que é um caráter um pouco mais pessoal, mas que ainda assim tem muita coisa legal para a gente falar. Esse ponto que você trouxe é muito interessante porque vai linkar muito com o que a gente vai falar no vídeo de hoje, a hora que a gente for debater um pouco do cenário macroeconômico, e acaba que é algo que divide muito as pessoas, né? Com Principalmente certeza. porque quando envolve política, a gente sabe que aqui no Brasil, atualmente, as pessoas muitas vezes tomam um lado, independente de quem está certo ou errado, se a política da pessoa se adequa com o pensamento dela, ela escolhe um lado e defende como se fosse um time de Unhas e futebol, dentes. né? Mas já entrando um pouco no tema do episódio de hoje, eu gostaria de perguntar para você qual foi o momento que você começou, né, realmente decidiu começar a investir, como foi isso para você, se puder contar um pouquinho para o pessoal. Legal, legal. Igual eu falei, né? Eu tenho 19, invisto mais ou menos aí, ó, né? Estamos em 2025, começo do ano, mais ou menos uns 4 anos fazendo esse ano. Então, assim, eu comecei muito novo, né? Eu considero muito novo. Tinha Mas o mais ou menos uns meu. 15 anos Por aí, ali. por aí. Mas uma coisa curiosa, cara, e que muita coisa disso você fala nos seus vídeos, é que eu não comecei direto com dinheiro. Meu primeiro contato com investimento não foi com dinheiro.
Meu primeiro contato foi, sabe como? Conhecimento. Uhum. Meu primeiro contato. Eu sempre gostei, sempre tive interesse em bolsa de valores. A gente ouve muito falar, né? Quando a gente tá assistindo TV, CDB tantos por cento, que retorno de tantos por cento, tal, tal, tal. Então eu sempre tive muita curiosidade. Eu sempre ficava ali vendo vídeos e tentando entender, né? Como que funciona, quais são os fundamentos por trás daquilo. E igual eu falei, tenho também contato familiar com isso, que ajudou um pouco também. Mas eu acho que a virada de chave para mim foi na implementação do novo ensino médio nas escolas, qual os itinerários formativos viraram grade obrigatória no ensino médio. E eu tive a sorte de pegar a educação financeira. Tive sorte de pegar a educação financeira, na qual fiz amizade com o professor, que até hoje é um grande amigo meu. E isso abriu meus olhos. Isso, assim, fez aquele interesse, aquela curiosidade, aquele contato na teoria se tornar algo prático. Então, lá a gente a gente aprendeu a analisar ações, a gente aprendeu o que é uma ação, primeiramente, né? Então, quais são todos os fundamentos ali por trás de um preço de uma ação? Porque aquilo ali não é à toa. Não é porque o Banco do Brasil está na casa dos 27 que ele custa 27 moedas por custar, entendeu? Então tem toda uma construção, todo um racional. E com esse novo ensino médio eu tive esse contato na prática. Uhum. Tive esse contato na prática e falei, cara, é o que eu gosto. Foi aí que eu tive a certeza. Isso foi no meu primeiro ano de ensino médio. Eu já decidi o que eu queria fazer no meu primeiro ano, porque com o contato que eu me apaixonei, fui estudando cada vez mais, fui evoluindo meus conhecimentos até pegar confiança, né, para de fato eu chegar ali na prática. Então, na prática mesmo, acredito que ali mais ou menos para o fim de 2021, acho que fim de 2021, começo de 22, acho que foi quando eu comecei ali nesse mundo e estamos até hoje, né? Uhum. E você decidiu começar justamente por isso, por você teve esse contato, aprendeu um pouco, aí sim você tomou essa decisão. Eu acho muito legal você falar isso, porque muitas vezes as pessoas não começam justamente por não ter esse contato. Então, às vezes, elas ouvem o pai falar, ouvem um amigo falar, só que não começam justamente por não ter esse contato, Sim. que é o que a gente tenta trazer aqui, né? Um contato de uma forma um pouco mais simples, mais descomplicada, para a pessoa perceber que não é nada de tão difícil quanto parece. E que assim que você conhece, você vai tomando gosto, né? Com certeza. Então, eu imagino para você, depois que caiu, às vezes, o primeiro dividendo na sua conta, você viu a sua primeira ação valorizar, você olhou e falou, pô, eu gosto disso, eu vou continuar fazendo isso. Não sei se você pode contar pra gente como foi essa primeira experiência, qual foi, por exemplo, o primeiro dividendo que você recebeu, legal, o valor. Rapaz, isso de dividendo é uma dopamina natural. Dopamina mesmo, né? Que a gente faz economia, né? Biologia também, né? Mas, cara, falar pra você que eu fiquei mais feliz com o meu primeiro dividendo do que com o meu primeiro salário. Meu primeiro dividendo ali, eu recebi ele de fundo imobiliário, recebi de KNRI, fundo imobiliário de laje corporativa e logística. E, cara, uma coisa muito legal que você falou é justamente às vezes, esse interesse que as pessoas têm, né, no mundo dos investimentos, mas às vezes falta algum passo a mais para, de fato, você ter essa confiança de ir para a prática. E isso que você faz aqui no canal é de suma importância, cara, porque isso aqui salva vidas, isso aqui muda vidas. E é muito importante que esse tipo de conhecimento, de informação, seja disseminado, ainda mais da forma que você faz, leve, descontraída. Então, isso é muito importante. Nos dias atuais, principalmente, né, os investimentos, graças a Deus, estão cada vez mais, né, ganhando popularidade. E as pessoas também cada vez mais estão tendo acesso a esse tipo de informação. Então, só respondendo de novo, meu primeiro dividendo foi esse. Olha, falar para você que é uma sensação muito boa, mas melhor ainda é você ver cada mês, ou cada 2 meses, cada 3 meses, o seu dividendo aumentar. O seu dividendo, primeiro você recebe R$1, depois você recebe 2, depois você recebe 4. A hora que você vai ver, você já está recebendo 100 e poucos reais e por aí vai. Então, o investimento te permite isso, né? Sim. Permite que você tenha esse retorno e é muito legal, muito gostoso. Então, Pedro, falando principalmente assim, para a gente conseguir ajudar o pessoal, né, sobre esse primeiro momento,
Eu reconheço então que você teve um contato ali na escola, tudo mais, mas como você fez para se preparar? Quais foram esses maiores desafios no começo? Porque tá, a pessoa criou um interesse, mas muitas vezes ela fica perdida por onde eu vou começar, como eu faço para efetivamente começar, né, onde eu vou estudar. Tudo bem que agora ela tem um MM Negócio para aprender, mas é justamente para conhecer em outros lugares. Então, como foi esse processo para você, assim, de Legal. aprender realmente? Miguel, essa pergunta ela é excelente, cara. Ela é excelente porque eu acho que se não for. Eu acho que ela só perde para o porquê a gente não pode sair imprimindo dinheiro. Eu acho que ela só perde para essa, de recorrência, assim. Com certeza também aqui no canal você deve receber muito isso. Ah, tenho interesse, tenho dinheiro sobrando, mas como que eu faço para começar? E, cara, a resposta ela é muito simples. Não existe uma receita de bolo em investimentos. Assim, na economia como um todo não existe. Ela é algo que é muito variável. Então, o que está em tendência hoje, ele não vai estar amanhã, também não vai estar mês que vem, e não estava ontem. Então, é sempre legal, antes de tudo que a gente for fazer, não só para investimentos, né, mas a gente buscar sempre conhecimento. A gente buscar entender aquilo que a gente está fazendo, entender aquilo que a gente está, né, tá aplicando o nosso dinheiro. Afinal de contas é dinheiro, né? Dinheiro é dinheiro e não adianta. Então, Miguel, quero começar com ações, cara. O que você recomenda? Pedro, como que foi seu começo? Eu primeiro precisava entender o que é uma ação. Então, uma ação, ela é parte de um negócio, de uma sociedade anônima. Então, uma porcentagem daquela empresa, ela é destinada a acionistas. Então, quando eu compro uma ação, eu compro uma fração bem pequena da empresa. Então, se hoje lá a gente tem Banco do Brasil, Fleury, CPFL e sei lá, Petrobras em carteira, então a gente é dono de 0,0000001% dessas empresas. E isso é muito legal da gente pensar. Pensa você assim, cara, eu tenho Banco do Brasil, eu sou dono, não sou, né? Não sou um Ainda não, CEO né? nem nada, se Deus quiser. Mas não sou um CEO nem nada. Então, assim, é muito gostoso, é muito legal. Então, acho que a base é você entender o que você está fazendo. Então, como hoje, igual você falou, tem né, graças a Deus, os investimentos eles estão muito democratizados hoje. Então, é muito fácil você ter conhecimento, tem muito conteúdo de qualidade. E aquilo que a gente está produzindo. É o que eu sempre também até é um me exemplo. questiono, quando eu vou olhar, por exemplo, a história de alguns grandes investidores, né? É que as pessoas às vezes olham e falam, não, porque naquela época era mais fácil, porque você conseguia ter informação privilegiada, sei lá o quê. Gente, não Isso tinha não existe, informação gente. naquela época. As pessoas às vezes tinham que puxar um relatório que não era divulgado amplamente. Você tinha que às vezes ligar para a empresa, eles mandavam um relatório por correio para você sim, aí sim você conseguia analisar. Hoje em dia, a gente tem todas essas informações divulgadas, pelo menos trimestralmente, né, por Sim. causa da empresa, pelo menos das listadas em bolsa. A gente tem muito conteúdo de qualidade na internet, então, obviamente que a gente brinca aqui, mas, cara, tem muitos conteúdos muito interessantes para o pessoal conseguir ver. O importante é justamente ter essa dedicação para, de fato, querer aprender. Desculpa interromper e deixar você seguir sua história. Imagina. E, cara, eu acho que, por essência, é isso mesmo, sabe? Eu acho que o conhecimento, ele é a chave. O aprendizado, ele é necessário, não só falando de investimentos, mas para tudo que a gente vai fazer. Então, não quero estudar, não quero fazer nada, eu quero jogar bola só. Vai atrás de conhecimento, vai atrás de treino. Então, isso é a chave para qualquer coisa da nossa vida. E um ponto muito importante também, você tocou nele mais ou menos agora, é que não existe hora perfeita. Não existe hora perfeita. Então não adianta você pensar, agora a gente está com a Selic muito alta, eu não vou entrar na Bolsa de Valores, eu não vou começar a investir agora, o dinheiro está caro, está no período de inflação. Cara, não existe isso de momento perfeito. Não existe, vou esperar as coisas se acalmarem, vou esperar as coisas se tranquilizar. Isso não existe, entendeu? Nada. A hora perfeita é agora. Então vá atrás de conhecimento, vá atrás de entender o que você quer, entender o que você está fazendo. Se sua intenção é investir, vai atrás de saber como, vai atrás de saber como abrir uma conta em uma corretora para você investir, vai atrás de entender no que você quer investir, entenda o seu perfil de investidor, se você se expõe mais a riscos, se você se expõe a menos, né? Então dê um passo de cada vez, mas a hora perfeita é agora. Então, isso para tudo na nossa vida e para investimento não é diferente.
Justamente nessa linha, eu gostaria de te perguntar qual o seu momento atual nos investimentos e se você tem justamente, obviamente, se você quiser e puder compartilhar com a gente, né? Por exemplo, quais são as metas, seus objetivos, porque achei muito interessante um ponto que você trouxe, justamente da questão da importância de adquirir conhecimento. Porque eu falo muito disso no canal, mas eu gosto quando vem alguém aqui e fala justamente isso, porque às vezes parece que eu falo, o pessoal não ouve, né? E vamos ver se a outra pessoa falando, o pessoal fala, olha, tem mais de uma pessoa falando isso, acho que realmente é algo importante. E nessa última semana também eu fiz um vídeo falando sobre alguns erros que as pessoas cometem, e eu falei justamente sobre não definir metas claras, não definir um objetivo. Então é aquela coisa, né, que barco sem direção, o mar leva para a rocha, né? Então eu gostaria de saber justamente de você, claro, se você puder compartilhar alguma meta, algum objetivo que você tenha, justamente no seu momento atual, para o pessoal entender, porque cada um vai ter um objetivo diferente, né? Então o seu objetivo, no caso, não vai ser o mesmo que o meu. Com certeza. Então, se você puder compartilhar um pouco disso para o pessoal, e caso você tenha esse objetivo, como você fez para defini-lo? Para até propriamente ajudar as pessoas, né, a saber como fazer isso, né? Legal. Isso é muito importante também, cara. Isso é muito importante porque hoje as pessoas, elas se baseiam muito em YouTubers, né? E assim, tem muita gente que está num momento de vida diferente. Então ele tem ali uma carteira de R$ 1 milhão. Então você bate o olho naquilo, você que nunca nem criou sua conta na corretora, você vai falar, nossa, mas eu chegar nisso aqui, eu vou ter que fazer a vida inteira. Não, nem quero, vou botar na caderneta de poupança que é mais fácil. Então assim, a chave é você entender o seu atual momento, para definir essas metas claras, que são de suma importância. Então, primeiramente, você perguntou um pouco de momento, né? Mas falando um pouquinho de história, primeiramente eu comecei ali investindo pouco, mais ou menos. Meu primeiro aporte foi de R$ 400 na época. E eu falei, vou investir e vou ver o que dá. Isso, batata, não deu certo. Não deu certo. Porque a chave é constância. No mundo de investimentos, a chave é constância. E aí que eu entendi que não é eu colocar R$ 400 lá em Magazine Luiza e deixar lá. Isso não adianta. Eu preciso ter constância, eu preciso fazer uma marcação a mercado, ali preciso acompanhar os preços. E é aí que você tem que definir a sua meta. Então, eu ganho o salário mínimo, então eu vou investir, eu vou investir R$ 100 por mês. Vou comprar ali uma cota de fundo imobiliário por mês. No primeiro mês eu vou receber R$ 1, mas daqui a um ano eu vou estar recebendo 12. Daqui 2 anos eu vou estar recebendo 24 acumulados. Isso sem contar o patrimônio que você acumulou isso com as sem cotas, contar, né? exatamente. A gente vai começar a ter o efeito bola de neve, juros sobre juros. E é muito importante que a gente não dê um passo maior que a perna. Então a gente entender o nosso momento, a gente falar, minha condição permite que eu invista X reais por mês, eu vou investir X reais. Minha condição permite que eu invista Y, eu vou investir Y. E o meu atual momento acho que é esse, é ter essa noção, né, ter essa constância, entender ali o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e eu acho que essa é a chave. Para ter sucesso no mundo dos investimentos, eu não sou nenhum, né, claro, nenhum especialista, sou nenhum gigante desse universo, mas essa é a chave. A constância, o estudo, o aprendizado diário, o estudo que complementa esse aprendizado. Então, assim, essa é a chave. E esse é o meu atual momento, é ter essa compreensão e ir andando de pouquinho em pouquinho, acumulando patrimônio, e assim nós vamos seguindo. É muito interessante você trazer isso para mostrar para o pessoal que o importante é começar. E justamente o que você falou, é constância. É constância. Então, eu não sei a idade da pessoa que está assistindo ou ouvindo, caso esteja no Spotify, né, esse podcast. Só que o segredo, a gente sempre olha para os investimentos, a gente pode definir que temos 3 fatores fundamentais, que é o tempo, os aportes e a taxa, né? Então, você nunca provavelmente vai conseguir ter os três ao mesmo tempo, investimento, do mesmo patamar. Mas o segredo é conseguir conciliar muito bem esses pontos, né? Então, a gente percebe que se você aportar, depois de 10 anos, só que talvez seus juros comecem a ser maiores que os seus aportes, né? Mas até lá, você vai aportando e você não vai ver tantos resultados justamente por isso. Porque é algo que vai levar o quê? Tempo, que é outro fator primordial. Então, quanto mais tempo você tem a seu favor,
melhor vai ser seus resultados. Então a gente tem aqui, no caso eu tenho 18, Pedro tem 19, a gente tem todo o tempo do mundo a nosso favor, querendo ou não. Então isso acaba facilitando a gente. E eu acho importante que você tenha isso na sua mente, principalmente se você é novo, você ainda tem muito tempo pela sua frente. Só que muitas pessoas caem no erro de cometer o que querer ganhar muito rápido, né? Então a pessoa tem 18 anos e acha que tem que ficar milionário agora. Gente, infelizmente, não é tudo que você vê na internet. Acho que o único jeito de você ficar milionário agora é da loteria. Na loteria, Acho que de forma honesta, e rápida, obviamente pode criar, e espero que você consiga desenvolver, criar uma empresa, mas é necessário trabalho. Então eu sempre falo que nada na vida vem assim tão fácil, e o que vem fácil a gente acaba deixando de escapar, sair pela mão, né? E Miguel, não adianta, igual eu comentei há pouco, não adianta a gente escolher a hora perfeita, porque ela não existe. A hora perfeita vai ser sempre o agora. Então por mais que somos novos, por mais que a gente tenha aí nem 20 anos, já debate esses assuntos, mas é porque a gente começou agora. A gente entendeu que essa caminhada ela tem que começar desde o presente. Então o futuro ele é incerto, o passado já foi e a melhor hora é agora. Então, para quem tá nos ouvindo, né, nos vendo, nos assistindo, apenas comece, busque conhecimento, busque aprendizado e apenas comece. A gente nunca sabe a melhor hora, a melhor condição de mercado, então apenas comece. E até algo difícil, né, da gente querer prever a melhor hora de mercado. Tanto que você falou da questão de não ser ainda um experiente, um expert. A gente fala que normalmente num dos investimentos, para você se considerar, realmente, vivida de mercado, você tem que passar pelo menos 10 anos no mercado. Porque em um ano, às vezes, você não passou por todas as situações possíveis, porque você vai passar por crise. O mundo funciona assim, tem tempos bons, tempos ruins. Então, a gente olha, por exemplo, eu na minha série Partiu 25K, eu tento mostrar e eu falo para as pessoas, eu tô aprendendo junto com vocês, e para que com os meus erros vocês possam não errar e acertar e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Mas é o que eu falo, porque às vezes as pessoas olham lá, nossa, Miguel, mas esperava que você tivesse uma rentabilidade melhor. Eu falo, gente, vocês estão olhando num horizonte de ainda não tem 10 meses daquela carteira de investimento. Então, se a gente olhar para minha carteira hoje, que eu tenho, digamos que metade do capital alocado em Bolsa Brasil, né, que é ações, mais fundo imobiliário. Posso estar num momento terrível, em crise. Só que eu vou continuar comprando, porque tá justamente por isso que tá tudo em baixa e pode ser que não dê resultado em 1, 2, 3 anos, mas alguma hora vai se recuperar, porque eu estou comprando bons ativos, obviamente. Não pense que só porque tá barato é um péssimo ativo que isso vai se recuperar. Mas é muito interessante a gente sempre analisar por esse lado. Então, justamente, não existe uma melhor hora para começar. Então, se você tem, R$100, é tudo que você tem hoje para investir. Comece com R$100. Você vai estar ganhando ali, R$1 ao mês já, e vai fazer uma diferença para você, e você vai perceber efetivamente esse ganho, esse resultado, né? Então, muito legal todos esses pontos que você trouxe. Então, eu gostaria já de, como a gente vai falar sobre os melhores investimentos para 2025, gostaria de perguntar para você uma perspectiva geral. O que você acha que nos espera 2025, alguns pontos, principalmente agora de forma um pouco mais genérica. Obviamente, a gente vai se abranger aqui um pouquinho em cada tema, mas a sua perspectiva geral para esse ano de 2025. Legal. É muito difícil a gente falar, né? Porque atualmente as coisas estão muito incertas. A gente está passando por um cenário econômico muito difícil, uma alta em juros, nossa taxa de juros básico da nossa economia vem subindo a cada reunião do Copom, e isso reflete que a nossa inflação está alta. Isso é um movimento de controlar, de se adequar às metas inflacionárias debatidas para o ano de 2025. Então, é muito difícil a gente prever. Eu acho que é mais fácil a gente se adequar, se adaptar ao que der e vier, do que da gente prever. Eu penso dessa forma porque, olha, eu falei, as coisas são muito incertas. Então, eu, particularmente, de perspectiva para esse ano, eu acredito que venha talvez uma estagnação dessa situação e, se Deus quiser, uma melhora no segundo semestre, né? Mas eu não acho que a curto prazo, se a gente pensar no intervalo de uns 4 meses até a gente chegar aí na metade do ano, eu acho que as coisas tendem a ser difíceis, as coisas tendem a ficar caras, já estão, né? As coisas tendem a estar caras. E a gente sempre tenta olhar o lado, né? O copo meio cheio, né? Copo meio cheio. A gente sempre tenta olhar por essa ótica e ver que tem coisas descontadas, tem boas oportunidades para isso. Então eu acho mais fácil a gente se adaptar a esse cenário, por mais incerto que ele seja, que a gente tentar prever algo e se movimentar aí com um pouco de antecedência, né? E acabar se queimando depois. No meu canal eu fiz um vídeo falando justamente sobre esse tema, né? No final do ano eu fiz falando quais melhores investimentos para 2025.
Então, não sei se o pessoal de casa ouviu, mas eu trouxe um ponto que eu creio que ocorrerá no caso nesse ano, né? Que será um ano de semeadura. Então, eu não acredito que... Pode ser que aconteça, a gente já teve surpresa nesse começo do ano com o Ibovespa subindo 12% em dólar, né? Mas eu creio que será um ano de semeadura. Talvez você compre muitas coisas boas que você não vai ver tendo um retorno positivo agora. Sim. No entanto, assim que o mercado der uma viradinha, você vai acabar ganhando muito dinheiro, né? Então, quando eu estava me preparando justamente para esse podcast, né, e para trazer uns dados para o pessoal, né? Então, o Pedro falou aqui sobre a taxa Selic. A taxa Selic atualmente está em 13,25% ao ano. E o que aconteceu com o mercado, né? Que as pessoas às vezes não entendem. E quem faz previsão de mercado geralmente erra porque o mercado é muito imprevisível. Então, no ano passado, a gente começou com a Selic em aproximadamente 11% ao ano. E a expectativa era que a gente tivesse ela no final do ano, em algum momento do ano, caísse dos 2 dígitos, né? Então, a gente esperava uma Selic de 9%. E no final do ano, a gente fechou com 11%, ou 12%, acho que foi 12%. E agora a gente tem uma Selic de 13,25%. Né? Então, a gente olha, por exemplo, o Boletim Focus, que é um boletim que o Banco Central solta toda a segunda-feira no seu Instagram, na internet, e a gente tem uma Selic esperada para o ano de 2025 de 15%. Então, é uma taxa de juros muito alta. E a gente sabe como isso impacta a Bolsa de Valores, né, principalmente fundos imobiliários. Mas eu gostaria de perguntar, com a Selic nesse patamar, o que você acha que há de bom na renda fixa hoje? O que a pessoa deve se atentar? Para quais pontos ela deve olhar, analisar? Miguel, eu acho que o mercado de renda fixa hoje, talvez ele seja o mais rentável hoje, se a gente pensar em um retorno mensal. Eu acredito que pouquíssimos investimentos estejam batendo de frente com a renda fixa no cenário atual. Essa taxa de juros ela está altíssima, isso não é novidade para ninguém, tende a subir mais, como o Miguel falou, a previsão do Focus para 15% no fim do ano, isso é muita coisa. Se a gente pensar em numa divisão por 12, dá mais de 1,5% de rentabilidade ao mês, isso é muita coisa. Então, cara, eu acho que é um mercado, né, de renda fixa que talvez seja com mais oportunidades, com as melhores oportunidades. E sua pergunta foi quais as melhores, né, na minha concepção. E principalmente pontos que olha as pessoas se atentarem, né, porque eu, particularmente, eu acredito que seja assim, um bom momento para renda fixa, só que eu sempre gosto de olhar contra os olhos, tentar ir contra os ciclos de mercado, né. Só que eu vejo também que tem muitas pessoas que, por a renda fixa estar nesse patamar elevado, vem algumas outras ofertas que parecem renda fixa e muitas vezes são outros ativos. Então, por a Selic estar alta, a pessoa pensa, não, algo ali que está pagando 15%, 16%, falando que é renda fixa, eu vou investir porque é bom, né? E ela acredita quando está nesse patamar alto. Só que muitas vezes são debentures, então a pessoa às vezes não tem conhecimento daquilo que está investindo. Para quem não sabe, debentures é como se você emprestasse seu dinheiro para as empresas. Então você empresta dinheiro para a empresa vai te pagar um retorno, né, justamente em cima desse dinheiro. Ao contrário de um CDB, né? O CDB a gente empresta dinheiro para um banco, né? É um título que o banco emite para captar recursos. Não que não seja uma empresa, né? Mas é uma ótica diferente. Justamente porque uma instituição financeira que a questão da segurança é diferente, né? Sim. Então, se a gente olha, por exemplo, o Tesouro Direto, a gente está emprestando nosso dinheiro para o Brasil. Aí você pode pensar o que você quiser sobre o Brasil, mas tenho certeza que é mais seguro você emprestar seu dinheiro para o governo, para o Brasil mesmo, do que para uma empresa. Justamente porque a capacidade de não quebrar, no caso, né, do governo vai ser muito maior. Mas então, justamente, isso que eu gostaria de saber para vocês. Tem alguns pontos que é importante a gente trazer pessoal e a questão de oportunidades mesmo, né? Legal. E como a gente estuda economia, né, a gente vê os desdobramentos dessa taxa na nossa sociedade, a gente tem que analisar qual é o impacto dessa alta. Primeiro, para a gente entender qual a melhor forma de alocar o nosso capital. Então, o que significa uma Selic alta? Né? Sei que talvez, se você não gravou, provavelmente você grave um vídeo sobre, né, nos próximos dias, porque é um assunto que está muito em alta aí no mundo econômico. E a alta da Selic, ela representa um cenário de inflação. A alta da Selic, na verdade, ela é um efeito de controle de inflação. Por quê? Com inflação a gente sabe que quer dizer que as coisas estão caras. Cesta de produtos está cara. Então, qual que é a solução, entre aspas, do Banco Central, que é o responsável por essas políticas? É deixar o dinheiro mais caro. A Selic alta, ela representa uma taxa de juros alta, o que quer dizer que empréstimos, taxas de cartão de crédito, tudo isso fica mais caro, financiamentos. E
a gente gosta de usar essa expressão, é que o dinheiro ele fica mais caro, né? O crédito ele fica mais caro. Então, meio que você freia um pouco esse consumo. Então, você, né, de forma, não vou dizer artificial, mas você meio que freia o consumo, então as pessoas param de consumir e a inflação vai se abaixando. E é importante trazer o ponto que essa Selic está em 13,25. Só que a pessoa que vai pegar empréstimo não vai conseguir essas taxas. Provavelmente, talvez ela pegue 20% ao ano. Vai depender de todas as questões de crédito e tudo mais, mas para você entender como fica o caro justamente para a pessoa. Sim. Então pensa para a empresa, qual o incentivo que ela tem para fazer desenvolver alguma coisa economicamente, né? Abrir uma nova fábrica, comprar um novo maquinário, comprar, por exemplo, se a gente olha para as lojas de varejo, que são muito afetadas por isso, qual é o incentivo dela para comprar uma nova coleção, um conjunto, por exemplo, de roupas novas para vender? Ela não tem, porque ela vai pagar muito juros em cima dessa compra. E também, além disso, pensa você como empresa, você pode ganhar, sei lá, 13% tranquilo na renda fixa, ou fazer um investimento, você vai ter que pagar juros, os juros vão estar contra você, e você às vezes não tem certeza, você tem maior risco sobre o retorno, então acaba freando muito o desenvolvimento econômico aqui do Brasil. E justamente por isso que a gente pode entender por que quando a taxa Selic está alta, normalmente bolsa performa mal, porque as empresas acabam não conseguindo se desenvolver muito bem, sem contar toda aquela questão do mercado, gostar da renda fixa, deixar ali. É porque, né, igual eu falei, com a taxa Selic alta, o dinheiro fica mais caro. Então os consumidores, as famílias, elas consomem menos. Se as famílias consomem menos, as empresas lucram menos. Se as empresas lucram menos, elas não vão ter autossuficiência para investir em novas, né, capacidade produtiva, expansão fabril, seja expansão de uma nova unidade, seja investimento no exterior. Não tem autossuficiência para isso, porque a economia ela tá freada. Mas, só, né, agora indo direto na pergunta, a melhor oportunidade que eu vejo para isso, como isso, né, é uma forma de controle de inflação, e se a Selic está subindo, você entende que a inflação ela tá pouco descontrolada. Eu gosto muito de títulos atrelados à inflação, ao índice IPCA. Eu acho que no momento tem índices com ótimas taxas, né, e com ótimos rendimentos, e assim, para você ter a visão do seu ganho real é até um pouco mais fácil, né, porque ele vai combater o IPCA, então é até um pouco mais fácil. IPCA, para quem não sabe, é o índice de inflação do nosso país, né, então se você tem um título que ele é indexado a esse índice, ele vai estar pagando no mínimo a inflação, né? Ele vai estar corrigindo ali o seu dinheiro. Então, no momento, eu estou olhando um pouco mais para esses títulos. Na minha carteira, eu gosto de dividir a parte de renda fixa em 50% no momento, né? Estou fazendo essa alocação em 50% títulos atrelados ao IPCA, 25% pré, 25% pós-fixado. Gosto de ter essa segurança aí do pré-fixado. Gosto de me expor um pouquinho mais de umas taxas pouco melhores em pós-fixado, mas eu estou olhando bastante para esses títulos indexados ao IPCA. Acho que no momento está sendo aí minha paixão, está sendo aí meu favorito aí no momento. É um título que particularmente eu gosto muito também. Eu acho curioso que um dos primeiros vídeos, quando eu criei o Instagram aqui, né, do MM Negócio, eu acho que foi o segundo vídeo que eu postei, foi justamente falando sobre o IPCA+. Eu fiz um vídeo falando, pessoal, essas das melhores oportunidades do mercado atualmente. O vídeo não está mais lá no Instagram, se vocês forem procurarem, porque deu um problema no áudio, acabou ficando sem som e eu acabei tendo que retirar. Mas eu lembro que eu fiz esse vídeo, quando eu falei, era, pessoal, uma excelente oportunidade, IPCA mais 6,06%. A gente olha hoje, o IPCA está quase 8%. Olha só. O IPCA não, né? O IPCA mais 8%. Porque eu tenho aqui os índices de inflação, a gente pega aqui, é que os dados ainda não foram completamente fechados, né, pelo Banco Central, IBGE, mas a gente tinha uma inflação mais ou menos pro ano de 2024 fechada de 4,87%. Eu peguei os dados mais recentes, que é a inflação fechada dos últimos 12 meses, né? Então nesse último mês a gente teve uma queda, que atualmente é 4,56%. Muito impactado também pela queda do dólar, né? Recentemente a gente vai falar um pouco mais sobre essa queda do dólar. Mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho pro pessoal, justamente por que a taxa Selic está tão alta, por que o título IPCA+ está tão alto. Porque, enfim, eu vou deixar você explicar pro pessoal, e qualquer coisa eu complemento também. Bom, igual eu estava explicando, né? A gente passa aí por um momento de alta generalizada dos preços, contextos geopolíticos, principalmente influenciando bastante essa questão, climáticos,
Então, safras que foram perdidas, queda das exportações, tudo isso, todos esses fatores, eles contribuem ao que a gente vê no nosso dia a dia. Então, esses aumentos de preços, eles não são à toa, eles são um reflexo do que está acontecendo na nossa economia. E a Selic, né, a esse patamar, então, por que ela está tão alta? É para justamente você controlar essa inflação. Porque para todo ano, o Banco Central, ele, corrija, salvo engano, é o Banco Central, ele tem metas de inflação que ele tem que cumprir nesse ano. E com 1,5 ponto para cima ou para baixo, né? Exatamente. Salvo engano, esse percentual. Para 2024, a meta de inflação era 3% no ano, podendo uma margem de tolerância justamente de 1,5 para cima, até 4,5 ou para baixo. E ela fechou a 4,87, você falou, né? Sim, então, aproximadamente 4,87 para o ano 2024. Então tá um pouquinho acima ainda. Então é justamente para ficar dentro desse intervalo, no caso aí vamos pensar que era 3, de 1,5% a 4,5% a inflação. Então a taxa Selic, a alta dela, ela vem justamente por isso. Ela vem justamente numa intenção de frear a economia, porque você deixa o dinheiro mais caro, o acesso ao dinheiro fica mais caro, o consumo ele cai, se o consumo ele cai, as empresas vão produzir menos, então esses produtos eles vão ter aí uma queda, né, teoricamente. Então essa queda ela vem daí, ela vem numa tentativa de você controlar essa situação e se adequar dentro das metas do Banco Central para a nossa economia. Então, eu gostaria de trazer um ponto, justamente a questão, por exemplo, a gente olha para os títulos públicos, né, propriamente, aqui a gente está falando de renda fixa, são os principais títulos, né, de CDBs, por exemplo, mas é que é a questão do risco, né, então a gente sabe que, você já ouviu isso diversas vezes na sua vida, né, quanto maior o risco, maior o retorno, e é justamente isso que a gente está vendo com os índices e com as taxas, né, porque há uma desconfiança em cima do Brasil. Sim. Então, se a gente for olhar, por exemplo, a questão do déficit fiscal, né, porque para 2024, a meta do governo era déficit zero. Para quem não sabe, déficit fiscal é basicamente um governo conseguir equilibrar suas contas, né? Então, se a gente olha e o governo gastou mais do que arrecadou, sim, ele está em déficit fiscal. Se ele arrecadou mais do que ele gastou, ele está em superávit. Se ficou no 0 a 0, bom, era isso a meta do governo para 2024. Então, a gente criou políticas, né, como o arcabouço fiscal, e mesmo assim, a gente não conseguiu alcançar essa meta. Então, a gente alcançou um déficit em 2024 de aproximadamente 43 bilhões de reais, que equivalem a 0,36% do PIB. Só que, qual que é o principal ponto que gerou muita desconfiança do mercado? Que foi o ano que a gente mais arrecadou no Brasil, o ano que a gente mais arrecadou na história. Então, tenho certeza que o pessoal de casa está muito incomodado com a questão dos impostos, né, que a gente viu muitos impostos, as taxas das blusinhas, outros diversos impostos que o governo acabou adicionando ou cobrando, e a gente teve essa maior arrecadação da história. Só que mesmo assim, a gente teve um gasto maior do que a gente arrecadou. Então eu trouxe os dados aqui, a gente teve uma receita de 2,16 trilhões de reais em 2024 e uma despesa de 2,2 trilhões. Então perceba o patamar dessas arrecadações. Né? Muito. Então eu gostaria que você explicasse um pouco para o pessoal como essa questão do déficit fiscal impacta no mercado. Sim. E é aquilo, né? Se o país está em déficit, como que ele vai fazer investimentos para ele crescer? Como que ele vai fazer investimento para se expandir? Então a primeira coisa nossa receita ela tá boa? Ela tá boa. Então a gente tem que controlar os custos. Nossos custos estão muito altos, nossos gastos estão muito altos. Então, igual o Miguel falou, a gente tem déficit fiscal. A gente está gastando mais do que a gente arrecada. E isso é extremamente prejudicial. Porque essa diferença, né, do que a gente gastou para o que a gente arrecadou, ela tem que ser compensada de alguma forma. Né? E no caso, as reservas internacionais, que são fontes aí que o país utiliza para fazer seus investimentos mundo afora, elas são utilizadas muitas das vezes como forma de controle dessa problemática, e isso é muito prejudicial por conta da questão dos investimentos, por conta da questão de estímulo a desenvolvimentismo. Então, se o país ele tá em déficit, ele está gastando mais do que arrecada, como que o país vai se desenvolver? Como que ele vai fazer investimentos produtivos? Como que ele vai aumentar a sua produtividade? Então, isso acho que é o maior problema. Eu acho que talvez essa limitação que esse déficit ele causa para a economia.
ele meio que limita o país a se expandir. Isso é extremamente prejudicial. E outra questão também, como eu estava falando do risco-retorno, é justamente você, como investidor. Se você está emprestando seu dinheiro para alguém que, ano após ano, está tendo sua dívida aumentada, você vai se sentir seguro para emprestar esse dinheiro para essa pessoa? Justamente por isso que nossas taxas também começam a subir. Porque o que os investidores pensam, pô, para valer a pena eu correr o risco de investir para essa pessoa, no caso, para este país, eu preciso de um retorno maior. Principalmente os investidores internacionais, Com né? certeza. Porque a pessoa, quando vai analisar onde ela pode investir, ela tem o mundo inteiro para olhar. Então, ela vai olhar onde tem as melhores taxas, onde ela vai ter a maior segurança. E aqui no Brasil a gente tem tido muito essa questão, né? Então, pensa para você, como investidor. Você vai precisar Você justamente... sente confiança, né? Você vai precisar ter um retorno maior para valer a pena para você correr aquele risco. Então, por isso que a gente pode analisar e perceber por que as taxas estão subindo. E, além disso, eu gostaria de complementar sobre um ponto que você trouxe, a questão do déficit fiscal, porque a gente tem... Esse dado faltou eu pegar aqui, mas a gente tem um déficit fiscal uma dívida pública de aproximadamente 77% do PIB atualmente. Então, imagina você, com uma dívida crescendo ano a ano, imagina você ter uma dívida de 100% do PIB. Ou seja, tudo que você produziu seria para pagar a dívida. Só que qual que é o maior problema? A dívida não é só uma dívida normal. A dívida tem juros, correto? Sim. E a gente tem que as maiores taxas de dívidas aqui do Brasil atualmente são atreladas ou à Selic ou à IPCA, né? Só que a gente viu que a Selic está muito alta. Então a gente tem só o que a gente paga de juros da dívida aqui do Brasil já é uma quantidade exorbitante, né? Por isso que você precisa sinalizar para o mercado que você está melhorando suas contas, né? Entrando em superávit para você conseguir começar a pagar essas dívidas e para o investidor ter maior segurança, maior confiança, né? E nessa questão também da dívida, do risco, eu trouxe um dado muito interessante, eu confesso que eu não conhecia esse indicador, mas eu trouxe um indicador muito interessante, não sei se você já ouviu falar do Credit Default Swap. Não conheço. Mas é um indicador que mede basicamente justamente essa questão do risco país, né? Então, é um indicador, como que funciona? Tem algumas, não sei se são bancos, corretoras, enfim, que funcionam como uma espécie de seguradoras para esses investimentos realizados em países, né? Então, é como se ele assegurasse, olha, se você empresta o seu dinheiro para esse país e ele não te pagar, eu te pago. É como se funcionasse como se fosse uma seguradora, né? Só que, para cada risco de país, é normal, a seguradora vai cobrar uma taxa diferente, igual questão de, por exemplo, você vai fazer um seguro de vida. Se você tem, sei lá, 30 anos, tranquilo, tem família e tudo mais, você vai pagar um valor. Se você já tem 60 anos, é outro valor. Então, o que eu olhei quando eu fui ver esse indicador? Que o Brasil tinha um dos maiores taxas de risco país do mundo. Então, pegar o final do ano passado, a gente tinha aproximadamente 2,48% de pontos base. Ou seja, para a pessoa, a seguradora, no caso, cobrava 2,48% de cada pessoa, de cada investimento, assim, do retorno, né, para justamente cobrir aquele investimento da pessoa. Pra vocês terem noção, eu peguei dos Estados Unidos, 0,30, por exemplo. Então é um patamar totalmente diferente. E isso, pensando um pouco em relações diplomáticas também, isso prejudica muito a imagem do Brasil. E, poxa, como investimentos estrangeiros, eles vão olhar para o nosso país? Poxa, Brasil... Tudo que eles produzem, mais de 3/4 é destinado a pagamento de dívida pública. Então, compensa a nossa imagem para fora. Então, isso é um problema. Isso é um problema de gestão, isso é um problema que afeta a nossa economia. Então, tudo que a gente produz, quase tudo, né? Ele está sendo destinado a pagar dívidas, o que é muito prejudicial, porque ele, de certa forma, limita que a gente cresça, limita que a gente entre em desenvolvimento, né? E só para complementar essa questão do Credit Default Swap, que eu fiquei mais impressionado quando eu fui ver o indicador de cada país, que Israel tem um índice de 90, né, que no caso é 0,90%. Aí eu olhei, eu comecei a me questionar, como que o Brasil, que por mais que esteja por um momento de instabilidade, a gente não está em guerra igual Israel. E as pessoas consideram que é um risco menor emprestar dinheiro para Israel do que para o Brasil. E aqui eu não estou falando nada de política, sobre a guerra, nada, enfim. É só um ponto que eu achei muito interessante. Eu olhei e falei, preciso trazer esse ponto pessoal, porque é algo que não entra na minha cabeça, e para você conseguir entender um pouco como funciona a situação do seu país. Porque muitas vezes, eu acredito que você tenha muitos familiares
a gente ouve em cada roda de conversa, em cada almoço, umas coisas que a gente olha e fala, meu Deus do céu. Melhor sair da mesa. Mas a gente vê muitas pessoas justamente ou são muito pessimistas em relação ao Brasil, ou são muito otimistas. Sim. Então, justamente para fechar essa questão, óbvio que aqui não tem proposta certa, e se a gente tivesse essa proposta, a gente estava lá no governo. Mas o que você acha que é preciso ser feito para melhorar essas condições? Então, para a taxa de juros cair, a inflação diminuir, o que você acha que precisa ser feito? Mas, de fato, é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta complicada. É uma pergunta que eu acho que a maioria dos economistas se fazem, né, se faz o tempo todo. Mas, na minha concepção, é uma questão de gestão. Eu acho que o ponto-chave do Brasil, porque o Brasil é uma máquina, cara. A gente tem extensão territorial, a gente tem solo fértil, o nosso agro é fortíssimo, a gente tem solo fértil, a gente tem clima bom, a gente tem água, a gente tem a maior floresta do mundo. Mas o grande problema, isso eu não estou falando de agora, não estou falando da última eleição de 2022, não estou falando de 2018, não estou falando de 2014, estou falando historicamente do Brasil. A gente sempre teve um problema de gestão. E o Brasil tem muito potencial, mas esse problema de gestão ele acaba assim, dando a bala saindo pela culatra. Então, não vou dizer que é a solução, né? Mas com certeza tudo ficaria melhor com uma gestão que controlasse melhor os gastos. Porque nossos gastos estão maiores do que a gente arrecada. Isso não pode acontecer em Quando a gente vai olhar para as notícias, a gente vê mais notícia de querer arrumar algo na arrecadação do que provavelmente no corte de gastos. Justamente. E o corte de gastos ele tem que acontecer, não só nessa questão de gastos altos, principalmente nessa, né? Mas como em todo lugar, não só para o Brasil, mas em toda empresa também. Cortar gastos é de suma importância para a sobrevivência do negócio. Então, na minha concepção, eu acho que é uma questão de gestão, eu acho que é uma questão de cortar gastos, é uma questão de equilibrar as contas nacionais. Acho não, né? Tenho a certeza em afirmar que mais de 70% do que todo um país produz ser destinado à dívida é muita coisa. Então, isso é um impacto que é refletido diretamente, né, no preço dos itens, então, consequentemente, na Selic, no acesso ao dinheiro, facilidade de se ter dinheiro. Então, se eu pudesse resumir, eu acho que, não uso a palavra solução porque soa muito forte, né, mas eu acho que um ponto de início de melhoria seria essa questão da gestão. Então, já que eu perguntei para você, né, como fazer para essa taxa Selic cair, eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o que vai acontecer caso ela caia, né? Legal. Que é justamente as oportunidades em renda variável. Com certeza. Então, como a gente vem falado aqui, a bolsa está descontada, só que é aquele ponto, ela está descontada porque realmente, por outros motivos, ela só está barata, ou porque tem ativos que realmente estão baratos, que devem estar baratos porque não são bons, né? Mas eu gostaria que você falasse, vamos começar falando, acho que sobre fundos imobiliários, que eu acho que se a gente falar das tanto fundos imobiliários quanto ações ao mesmo tempo, a gente pode acabar se confundindo e confundindo o pessoal, né? O que você observa, assim, para 2025 no mercado de fundos imobiliários? Legal. Cara, por mais que muita gente pense, renda fixa agora tá atrativo, e tá mesmo. Mas a renda variável, ela não pode ser deixada totalmente de lado. Ela não pode ser escanteada em 100%. Porque é nos momentos de dificuldade que a gente encontra as oportunidades. Então, pensando nessa ótica, relacionado a fundos imobiliários, primeiramente, eu gosto de, pensando em rentabilidade, né, trabalhar com fundos, ser um pouco polêmico. Pode ser um pouquinho polêmico. Um pouco polêmico. Tem muita gente que, no momento, não gosta, mas são tijolo. Sim. É tijolo. Porque fundos imobiliários de papel é muito difícil, porque, igual eu falei... É mais difícil você fazer uma avaliação de uma dívida do que de um imóvel, né? Com certeza. E assim, pode ser o momento que for. O imóvel, ele vai estar lá. Entendeu? Pode ser a crise que for. A pessoa, ela vai ter que pagar o aluguel. Se ela não pagar... Principalmente, atualmente, a gente olha para o mercado, a maioria dos contratos são do tipo atípico, né? Ou seja, se a pessoa decidir sair daquele imóvel, ela deve pagar todo o valor de contrato restante, Sim. né? Então, acaba que diminui um pouco do risco também, né? E tem mais um ponto também relacionado ao tijolo. Porque os donos de imóveis, por maior crise que esteja, ele quer o faturamento, ele quer o lucro dele equivalente ao melhor momento possível. Vou dar um exemplo. Se no momento sadio da nossa economia, se no momento em que está
tudo correndo bem. Ele tá lá lucrando R$ 10.000 por mês. Vamos supor R$ 10.000 por mês. Com um imóvel, ele lucra R$ 10.000 e em 6 meses aí de uma economia estável, vamos dizer assim. Agora, numa economia instável, o que ele vai fazer? Ele ainda vai querer manter esses 10 mil. Então, o aluguel que ele cobrava no preço, numa economia estável, ele vai ter que repassar esse preço. Mas aí vai de quem consegue pagar. Assim, talvez um pouco de... né, E aí que a gente começa a entender a economia, né? Porque aí ele vai repassar esse preço para pro locatário, né? O locatário, para conseguir pagar esse aluguel, ele vai aumentar seus preços. Seu preço. E assim os preços aumentam para o consumidor, né? Com certeza. É uma bola de neve, né? A economia é um sistema interligado aí de várias condicionais. Mas então eu acredito que é isso. Eu acho que se eu pudesse escolher um segmento no momento, eu trabalharia com tijolos. Assim, é um pouco polêmico porque muita gente diverge de opinião, muita gente... É que o pessoal olha muito para a questão do dividend yield. Com certeza. Tijolos, eles tragam um pouquinho menos, em sua maioria. Mas eu prefiro. Prefiro até pelo meu tipo de investidor, meu perfil de investidor. Então, prefiro me expor menos a esses, né, esses fundos que têm dívidas no seu portfólio. Não que, né, os tijolos não tenham dívida, mas dívidas essas que geram a rentabilidade desses fundos. Então, eles vão entregar resultados através do pagamento dessas dívidas. Então, eu prefiro me expor menos nesse cenário. Então, eu prefiro me expor mais a coisas mais sólidas, dado também meu perfil de investidor. E até na questão, por exemplo, de encontrar desajustes, né? Então, a dívida para os fundos de papel é mais fácil você, como podemos dizer, saber qual a verdadeira dimensão daquilo. Então, a gente percebe que a maioria dos fundos de papel é que no momento tudo está descontado. Mas, normalmente, os fundos de papel negociam mais próximo ao seu valor justo, né? Sim. P sobre VP ali em 1. Agora, os fundos imobiliários do setor de tijolos, não. Porque não tem como você ficar avaliando o imóvel a todo momento. Não tem como então, os imóveis normalmente são avaliados a cada 1 ano, por exemplo. Então, pode ser que o imóvel tenha se valorizado muito, só que isso ainda não está refletido Sim. no seu valor patrimonial. E, além disso, a gente pode observar hoje imóvel na Faria Lima com desconto. Então, uma das áreas mais desejadas do Brasil, áreas nobres, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, estão descontadas. Então, assim, eu brinco aqui, né, que a Bolsa de Valores é o único mercado que você vê tudo na promoção e reclama. Então, a gente pode perceber isso atualmente no mercado, né? E é importante que você analise, né? Porque a gente percebe que esses imóveis podem gerar uma grande oportunidade de renda, tanto nos dividendos, quanto no valorização da cota, né? Sim. E são ativos que trazem segurança, né? Sim. Então, você falou da questão da estabilidade, eu vejo principalmente dessa forma. Sim, né? e é aquilo, né? Por mais que talvez oscile, mas todo mês ele vai estar te pagando uma porcentagem dos lucros. Isso é muito, muito legal, né? Entra na questão que a gente falou, tanto de consistência quanto de longo prazo. Com certeza, né? Com certeza. Mas eu vou ser um pouquinho polêmico, então, já que você foi um pouquinho polêmico, porque um setor que eu vejo com muitos bons olhos atualmente são os fundos imobiliários, os fundos de fundos, né? Uhum. Que são fundos imobiliários que adquirem, por exemplo, cotas de outros fundos imobiliários. E vou trazer aqui o meu ponto, não sei se você vai concordar comigo. Então, a gente pode observar que se o mercado inteiro está descontado, se você tem um fundo imobiliário e a gente olha para os fundos de fundos imobiliários, eles também estão descontados, e eles adquirem outros fundos imobiliários que também estão descontados, a gente percebe que é o desconto do desconto, né? Então, eu particularmente, eu gosto muito desse tipo de investimento, desse tipo de fundo para 2025, justamente por esse ponto. Óbvio que, como não é um fundo imobiliário tão querido, um tipo de fundo imobiliário tão querido no mercado, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender, não é olhado com tanto carinho. Então, justamente por isso, normalmente eles ficam um pouco mais estagnados. Mas é onde eu vejo uma excelente oportunidade, não sei qual a sua opinião sobre. Eu concordo. Igual eu falei, eu acho muito difícil a gente mensurar, a gente prever resultados de fundos de papéis, né, com um cenário desse, né? É muito difícil, porque a pessoa ela pode não pagar dívida, ela pode, né, sofrer com uma questão de inadimplência, e isso só agrava a situação ainda mais. Então eu gosto muito dessa análise que você fez, eu confesso que eu não pensava muito por esse lado também, e acredito firmemente nisso. Eu acho que, né, dada toda essa condição nossa de mercado desse ano aqui, eu acho que é uma
De novo, acho que a solução é muito forte, né? Mas talvez é um caminho muito bom aí dentro desse segmento tão, né, tão popular e tão crescente como vem sendo os fundos imobiliários. Importante nessa questão, por exemplo, você falou da questão do fundo de papel. Pessoal, quando for investir, analise bem a gestão do fundo. É o que fará. Chave. Uma das chaves para você entender justamente se aquele fundo tem potencial ou não, né? Falamos em gestão aqui em Brasil, isso aí se aplica em todo negócio. Se aplica em empresa, se aplica em banco, se aplica em tudo. Tudo. E o que eu gosto também do setor de fundos imobiliários é porque, eu não sei qual a sua opinião sobre mercados, mas eu compartilho da opinião de que, principalmente numa bolsa de valores, o mercado que define os preços. Só que, se a gente olha para o mercado de fundo imobiliário, a maior parte das pessoas são renda fixa. Então são muitas vezes pessoas que não têm experiência com investimentos, ou pessoas que por algum motivo ou outro acabam tendo que sair dos investimentos no horário errado. E eu gosto disso por quê? Porque assim o mercado se torna mais ineficiente. Ou seja, é mais fácil aproveitar e achar boas oportunidades. Porque se a gente parte do pressuposto que o mercado é eficiente, não vale a pena você analisar, porque em tese tudo já está no seu valor considerado justo para aquele momento. Não sei qual a sua opinião, se você compartilha. E é isso mesmo. Acho que talvez essa visão mesmo que você comentou das pessoas, de repente esse conservadorismo e ficar na renda fixa, ele justamente diz isso para nós. Ele mostra isso e eu penso exatamente a mesma linha. Acho que é bem isso mesmo que você falou. E olhando agora para o setor de ações, né, que é um setor que a gente também gosta muito, né? Qual, primeiramente, suas perspectivas gerais para esse setor? Não sei se tem algum setor específico que você acha que tende a ir bem em 2025. De forma geral, se no segmento de ações a gente tende a vir um bom desempenho, qual a sua opinião sobre? Olha, Miguel, igual eu falei, né? Dado toda a nossa situação econômica, às vezes é um pouco difícil da gente mensurar as coisas. Então, com ações não é diferente, na minha concepção, tá? Deixando claro. Eu acho não, né? É um fato, fica mais difícil das empresas entregarem bons resultados. Então, isso é refletido direto nos seus preços, nos seus relatórios que eles entregam, e daí o preço na semana seguinte virou uma loucura, é uma oscilação assim, estrondosa, tanto para si, tanto quando para positivo quanto para negativo. E eu acredito muito nisso. Eu acho que é difícil a gente mensurar. Então eu gosto assim de ver qual empresa se adequa mais a esse cenário. Então, igual você perguntou qual que é a minha perspectiva para esse ano, eu acredito nisso. Eu acredito que talvez seja um ano para muitas empresas difícil, desafiador, né? Vem sendo anos difíceis, complicados por conta do nosso contexto econômico. E isso é refletido direto nas contas das empresas. Então, eu gosto de ver o segmento que menos é exposto a isso, né, o que menos pode sofrer diretamente com isso, e o que se adequa melhor, o que se adapta melhor a tudo isso, o que lida melhor. Então, aquele que nas contas dele, ele não vai ter, né, talvez uma tanta dificuldade assim para equilibrar as coisas. Então, eu gosto muito de olhar para esse lado da moeda. E claro, olhando por diversos pontos, que a intenção aqui justamente é isso. Por trazer uma outra pessoa, a gente pode concordar e também divergir em opiniões. E é igual eu falei, né? Na economia a gente não tem certo e errado. Não tem certo e errado. O que eu falei tá certo e errado, o que ele falou não tá certo e errado. Mas eu tô trazendo esse ponto justamente por quê? Porque normalmente quando a gente vai olhar para ações, eu sei que o Peter é um cara que gosta mais das blue chips. São as grandes empresas, né? Eu gosto um pouco de olhar para de mais médio porte. E tudo bem. Que podem te entregar, né, dentro de uma margem, um resultado um pouco mais expressivo também, né? Mas eu vejo justamente para esse ano, em 2025, que talvez o melhor caminho no momento seja as pessoas olharem justamente para as blue chips. Então, o que a gente fala, justamente, normalmente, é olhar, por exemplo, para as empresas que nunca deram prejuízo na Bolsa de Valores, pode parecer inacreditável, mas as empresas. E eu gosto muito de olhar para empresas que têm um grande histórico. Eu sei que você compartilha dessa mesma visão. Já passou por muita coisa, né, cara? Já passou por crise, por momento bom. E você entender como essa empresa ela lidou com isso é a chave, basicamente. Porque as pessoas olham, nossa, taxa Selic é atriz, como a pessoa vai sobreviver a isso? A gente sempre gosta de falar aqui do Banco do Brasil, né? Que é uma das empresas mais antigas que a gente tem listado na Bolsa. Pô, pensa assim, uma empresa que conseguiu sobreviver a pandemia, tanta coisa. A crise de 2008, a Guerra Mundial, a guerra contra o terrorismo, passou por todos esses momentos e continua ali, continua performando até hoje, é uma empresa para você olhar com carinho. Sim. Obviamente que a gente sempre fala que não dá para você só comprar por comprar, porque há boas empresas
estão caras, Sim. e boas empresas estão baratas, e empresas ruins que estão baratas. Tem até eu não sei se você conhece o Howard Marks, Uhum. mas que é um gestor de fundo, né? Ele gera o fundo da Oaktree, que é um fundo famoso, que ele compartilha dessa visão de, ele fala justamente essa questão. Há empresas que estão tão baratas, mas tão baratas, que mesmo sendo ruim, vale a pena eu comprar justamente pelo risco, retorno que essa empresa me Sim. oferece. Então é importante que você analise sempre essas questões. Mas como aqui a gente está falando sobre as melhores oportunidades de investimentos para 2025, da minha visão, né, eu acho que é justamente essa questão de olhar com carinho, principalmente essas empresas Sim, com certeza. tranquilas, Mais né? consolidadas, né? E você que traz mais esse ponto do pouco mais conservador, Sim. pode até falar um pouco mais do que eu, mas sobre a segurança, né, que essas empresas Com trazem. certeza, com certeza. Você olhar o histórico dessa empresa, entender tudo que ela passou e o resultado que ela continua entregando, eu acho que isso é um bom ponto de análise de ações também. Porque eu, né, particularmente no meu tipo de investidor, eu sou aquele moderado. Então eu não gosto de me expor tanto a riscos que eu não posso controlar. Então eu gosto muito de olhar para essas empresas consolidadas, aquelas que já passaram por muitos ciclos, né, que é o que a gente fala, que o mercado é feito de ciclos, e aí quando a empresa ela passa por vários deles, então ela está na alta, está na baixa, na baixa, na alta, e ela continua ali entregando, ela continua desempenhando bem, continua no topo das empresas, algo de diferente ela faz, algo de diferente ela tem, então a gente olha com um pouco mais de atenção, e particularmente essa é uma filosofia que eu tenho para investir. Esse é um jeito que eu gosto muito de investir. Pedro, obviamente a gente tem muitos assuntos para debater aqui, tem assuntos que daria pra gente ficar um episódio inteiro falando. Então, por exemplo, essa questão das ações, dá pra gente ficar um debate inteiro. A questão dos fundos imobiliários, da renda fixa, se a gente fosse discutir, por exemplo, só política fiscal, dá pra gente ficar discutindo. Nossa. E trazendo como isso impacta na sociedade, na vida das pessoas. Fica até o convite para algum dia a gente voltar vai ser uma honra. Esses debates. Mas outra oportunidade de investimentos, aqui eu nem vou falar muito sobre a questão do dólar, porque atualmente está num cenário de muita instabilidade, né? Então eu falo pro pessoal que atualmente fica muito difícil você decidir o que vai fazer, embora a gente sempre fala que tem que investir no exterior. Essa dolarização, né, do capital. É importante porque você não pode estar exposto só ao Brasil, ao risco Brasil. Mas a gente tem que falar sobre criptomoedas, né? Não tem como a gente fugir desse tema. Não se consegue, né? A gente não vai conseguir fugir desse tema. Então, de novo, de forma geral, assim, o que você vê para esse cenário em 2025 e, claro, algum comentário que você tenha para fazer sobre o mercado de criptomoedas. Legal. Para cripto, eu defino uma coisa que eu vejo futuro. E eu vejo que, assim, não sei nem se no longo prazo, mas talvez no médio prazo, isso vai ter muito mais força. Eu acho que a questão da descentralização acho que o ponto crucial das criptos é o ponto que mais chama a atenção. E vem ganhando muita força, muita popularidade. Então as pessoas, quando vai começar a aprender um pouco mais sobre investimentos, muitos já começam direto nas criptos, muitos olham as criptos antes mesmo de ações, e assim tá tudo bem, né? Cada um com o seu capital, cada um com a sua filosofia, mas eu vejo futuro. Eu ainda particularmente, na minha carteira, estou me expondo aos poucos a essa nova modalidade, né? Falo nova porque ainda, né? Ainda é muito recente. Frente a ações, né? Fundo imobiliário um pouco menos, porque também é um pouquinho mais novo, mas é uma modalidade nova. Então, assim, a gente não, né? A gente tem que tomar muito cuidado, mas eu particularmente acho que é futuro. Então eu tô me expondo um pouco mais, tô aos poucos aí aumentando minha exposição, aumentando meu percentual nisso, e vou continuar. Vou continuar porque eu acredito, acho que é futuro, acho que vou aumentando meu percentual também em investimento nessa modalidade, e vejo muito potencial. Vejo muito potencial por conta desse fator de descentralização. E eu vejo atualmente também como uma questão justamente também de segurança e de preservação do seu patrimônio, né? Então, se a gente olha para a questão do Bitcoin, por exemplo, que é um recurso que tende a ser cada vez mais escasso, recurso aqui, se um economista viu falando que Bitcoin é um recurso, vamos me bater, né? Mas o Bitcoin, que é uma moeda que tende a se tornar cada vez mais escassa, então é justamente também uma forma de você proteger o seu patrimônio, porque ela tende a valorizar com o passar do tempo. Sim, mas a gente também tem que tomar muito cuidado com a questão da especulação, né? Sim. Por ser descentralizado, não é que nenhuma ação que você tem um relatório de resultados e com base nisso ela vai ser precificada. Você não tem uma indexação, né? Você não tem uma base, então você tem que tomar muito cuidado com isso também. Exatamente, e olhar também sempre para, caso você vai investir em alguma outra criptomoeda além do Bitcoin, esse projeto é sério, né? Com certeza. Porque a gente... Muitos meme coins, né? A gente olha muitos projetos, ainda os que são um pouco mais sérios no mercado.
Só que aí você vai ver os desenvolvedores têm 80% das moedas. Então é algo que você fica, tá, essa pessoa, não sei se a intenção dela é correta, mas a gente também percebe umas criptomoedas muito legais, com Sim. alguns objetivos bons. Temos criptomoedas que funcionam como uma espécie de segurança para a pessoa, que ela sempre vale $1. Então, principalmente para mercados que tem uma inflação muito grande, as pessoas estão começando a aderir a esse tipo de criptomoedas. Sim. Só que você falou da questão das meme coins, que é justamente onde há maiores oportunidades de retornos e ganhos, se a gente for olhar, por exemplo, meme coins de IA, que está em tendência. Só que justamente é onde eu vejo, acho que você vai concordar comigo, que é onde há mais oportunidades para as pessoas perderem dinheiro. Né? Também. Querendo ou não, é muito 880, né, cara? Se a gente pensar, o Bitcoin já foi uma meme coin um dia. Já foi Ele já foi uma meme coin algum dia. Ethereum já foi. Então, eu acho que assim, a oportunidade, de fato, tem muitas, ainda mais agora com a força das IAs. As criptos que se fundamentam nessa questão estão ganhando muita força. Mas acho que a gente tem que ainda ter o pé um pouco controlado. Eu acho, pelo menos eu acredito, né? E é a forma que eu trabalho de tomar cuidado, de analisar fundamentos, analisar qual a proposta dessa moeda e ver se de fato vale a alocação. Para mim, eu vejo principalmente o maior perigo é que eu vejo muita gente levando a questão das meme coins, principalmente, como se fosse um cassino, né? Então a pessoa vai lá, rola, fala, achei essa aqui legal, lá, por um dinheiro. Eu olho e falo, R$10 em todas aqui, vamos ver o que dá, né? Eu olho e falo, pô, se for pra apostar, eu vou apostar no meu Corinthians, eu vou ganhar muito mais dinheiro, né? Mas, justamente, pessoal, tomem cuidado, porque é o que a gente falou, muitas pessoas acabam perdendo muito dinheiro justamente por querer enriquecer muito rápido e não fazer isso da maneira correta, né? Então é importante que você tome cuidado com seu dinheiro. Sim, e como a gente falou no começo do episódio, não tem receita de bolo, né? A economia não tem uma receita de bolo, investimentos não tem uma receita de bolo. E cabe você se adaptar da melhor forma, dada a sua condição, dado o seu momento de investidor, e ir buscando a melhor solução para a sua situação. Então, Pedro, justamente agora que a gente conseguiu abranger de forma geral, óbvio, deixei o dólar ali um pouco de lado, eu gostaria de perguntar para você qual foi o maior acerto que você já ocorreu no dos investimentos, e depois, claramente, também, qual o seu maior erro nesse mundo. Legal. Falando do maior acerto, talvez eu possa ser um pouco filósofo aqui, mas eu acho que o meu maior acerto foi começar. Eu acho que esse também é o maior acerto que qualquer investidor pode ter. Acho que não é talvez uma cartada que você dá ali, que você tenha 30% de crescimento de uma ação em um mês. Também é bom, né? Mas eu acho que começar é o maior acerto possível. Eu acho que o quanto antes, o agora, ele é o fundamental para todo tipo de negócio, não só investimentos. E falando um pouco agora de erro... Qual o seu maior erro? O pessoal vê também que todo mundo vai cometer erros, todo mundo, né? Todos. E eu acho que o meu talvez seja constância. Já errei muito mais sobre isso, né? Ainda erro, porque não são todos os meses que a gente consegue manter. A gente até tenta, né? Mas não são todos que a gente consegue manter. Então eu acho que a constância... Eu falo que é um erro porque é muito importante a gente se manter constante nos investimentos. Porque uma coisa que a gente compra 10 agora, se a gente for comprar daqui 3 meses, ela pode estar custando 6. Então a gente tem que ter essa marcação. E principalmente no começo, hoje eu fui muito inconstante. Colocava o dinheiro lá e esperava fazer mágica, esperava ele se multiplicar sozinho. E não é milagre nenhum, não adianta. Ou às vezes fica rodando ali dinheiro toda hora, compra um negócio no dia, no outro dia já quer vender, outro. E assim, não é assim. Eu sou um cara muito buy and holder, né? Buy and holder. E acho que assim, conforme você vai evoluindo também, você vai pegando a prática, sua mente vai ficando um pouco mais blindada para situações. Poxa, minha carteira está entregando menos 5% de rentabilidade, que eu faço? Não faz nada. Continua aportando, continua investindo, que os frutos vão ser colhidos no final. Eu achei curioso, eu acho que eu vou ter que começar a fazer um quadrinho aqui no MM Podcast, para pegar justamente esse perfil das pessoas. Porque no episódio que eu fiz com o Léo, né, o episódio 2, quem quiser conferir, é só olhar aí no Spotify, no YouTube, tá? Tem a playlist, que ele é um cara que, para investimentos pessoais, ele é buy and hold, então ele investiu, por exemplo, num terreno para valorização, só que ele, como empreendedor, ele é totalmente ao contrário. Sim. Então, o que ele gosta de fazer é, por exemplo, pegar, desenvolver e finalizar. Vendeu, pum, vamos para outra. Sim.
Então, e você é do perfil, principalmente, como você ainda não tem sua empresa, né? Mas a questão dos investimentos é buy and hold. Então, acho que eu vou ter que começar a fazer aqui um gráfico pessoal para ir Pessoas que já passaram no MM. Analisando esses perfis. Então, eu gostaria de perguntar para você, justamente para a gente poder finalizar. Pessoal, quem está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, para você acompanhar tanto os vídeos quanto os próximos episódios do podcast. Agora estamos voltando com maior força. Estamos resolvendo agora conseguir arrumar um estúdio. Então, estou finalizando agora os processos, né? Dando uma reformada, tudo mais. E em breve vai vir muitos convidados bons. A gente sempre está tentando manter o nível, embora o nível, por enquanto, está muito bom. Né? Vai ser até um desafio para mim continuar mantendo esse nível. Então se inscreve aí no canal, se você está ouvindo no Spotify, segue o canal, o podcast, eu não sei como chamam no Spotify, né? Eu acredito que é o perfil, o canal, segue o perfil. No meu Instagram, MM_negócio, né? Se você quiser deixar seu Instagram já aqui, pessoal, também. Meu Instagram, _PedroHCB. Eu sou um pouco mais controlado com os posts, né? Mas sempre que quiser dar uma força, que alguém quiser trocar uma ideia, fique à vontade. A gente vai conversar na maior transparência possível. E, Miguel, queria te parabenizar aqui já pelo canal, pelo seu objetivo aí de espalhar a educação financeira para as pessoas. Isso é muito importante. Isso devia ser ensinado nas escolas. O que você faz aqui muda vidas. Muda vidas, assim como investimentos está mudando a minha. E pessoal, compartilhar, né? Compartilha para mais pessoas verem um conteúdo de qualidade, conteúdo fácil de assimilar. E para mais pessoas terem acesso a conhecimento. Justamente, porque conhecimento serve para ser compartilhado. Com certeza. Principalmente de qualidade. Mas antes, não pensem que o episódio acabou. Eu gostaria de perguntar aqui para você, e pessoal, essa parte mais importante aqui do episódio, né? Quais as dicas você deixa para as pessoas? Maiores e principais dicas, né? Legal. Eu acho que, igual eu falei, né, há um tempinho aqui no episódio, a chave de tudo na vida é o conhecimento. É o aprendizado. Então, em tudo que você for fazer, conheça o que você está fazendo, entenda pelo menos o mínimo. Não precisa ser expert em nada, senão você vai ficar matutando que eu preciso conhecer tudo antes de começar. E não precisa. Vou ser sincero que não precisa. Eu comecei sem entender tudo, estou aprendendo conforme eu invisto. O Miguel já comentou do mesmo. E comece. Apenas comece. Não tem hora perfeita. Não tem hora perfeita para começar na academia. Não tem hora perfeita para começar a investir. Não tem hora perfeita para abrir seu negócio. É aquela coisa, né? Não, eu vou esperar segunda-feira para começar a academia, para começar a dieta. Vou esperar o verão, vou esperar o 1º de janeiro. E, gente, não tem hora perfeita. A hora perfeita é agora. O amanhã, ele é incerto. O passado já foi. Então, a gente tem que se movimentar já. A gente tem que fazer o que a gente deseja já. Estude. Entenda o que você está fazendo. Igual eu falei, não precisa ser nenhum expert. Você vai aprender na prática. Vai aprender conversando com pessoas que já investem, assim como o Miguel, assim como eu. E acho que o mais importante é isso. É aprender, é compartilhar informações e é começar. Acho que acima de tudo é começar. E isso vale para todas as áreas da vida. Fechou. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo papo, pela conversa de alto nível. Agradecer também ao pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Qualquer dúvida, sempre deixem aqui nos comentários. O Pedrão já deixou o Instagram dele lá, se quiser conversar com ele desenvolve alguns outros projetos também, caso você queira deixar algum deles aqui, fique à vontade, aproveite esse espaço, sempre deixe o pessoal, e claro, deixando meu agradecimento por topar vir bater esse papo aqui com o MM Negócios e comigo, né? Não, eu que agradeço o convite, vai ser sempre uma honra estar aqui, como eu falei, um conteúdo de altíssima qualidade, tem que ser compartilhado. Fazer parte disso para mim é uma honra. Então, galera, é o que eu falei, quem quiser seguir lá, pode ficar à vontade, quem quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, _PedroHCB de novo, e fique à vontade, experiências devem ser trocadas e principalmente conhecimento. Então, fique à vontade. Miguel, novamente, muito obrigado, boa sorte com o canal, boa sorte para você que está assistindo. Lembre, apenas comece, vá fundo. Apenas comece, e lembre-se sempre que um homem não deve temer a morte, mas deve temer nunca começar a viver. Esse foi o episódio de hoje e eu te espero no próximo episódio aqui do MM Podcast. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.